Homero Santos, você já foi empresário, trabalhou como consultor em empresas, já fez parte do mundo acadêmico, também muitas vezes como consultor. Hoje, como você se define? Bom, hoje eu me vejo como um cidadão desprofissionalizado, porque a minha meta é pensar de uma forma transdisciplinar, ou seja, de uma forma global, entendendo a vida, o conjunto da vida, entendendo o mundo como um grande sistema complexo, onde as partes são interligadas e onde não domina esta ou aquela disciplina, e sim um conjunto delas, e a gente partindo do todo para a parte, ao invés de partir de um veio do conhecimento para aprofundar ali encontrar a sua verdade particular. E quando a gente se desprofissionaliza, a gente perde o compromisso com os grupos de referência. Hoje eu falo aquilo em que eu acredito e como eu vejo, com os vieses, com os erros, mas com autenticidade. A Eco 92, chamada Rio 92 oficialmente, ela representou um marco no sentido de trazer uma série de novas questões. O que você diria que foram acertos ou que foram descaminhos nesse processo? Bom, se considerarmos aquilo que se pretendia, só houve descaminhos, porque, na verdade, nós aumentamos o aquecimento do planeta, né, com uma emissão nunca antes experimentada de gases que criam efeito estufa. Nós aumentamos extraordinariamente a produção econômica, de bens e serviços, o que significa que nós impactamos a natureza retirando dela muito mais elementos que a constituem e gerando muito mais lixo. E acreditamos que com isso geramos riqueza, quando na verdade 2/3 da população do mundo vivem numa linha eu não vou dizer linha de pobreza, porque eu não gosto muito desse termo, mas vivem de uma forma precária ainda, e a riqueza se concentra na mão de uma minoria, sendo que essa minoria está no hemisfério norte. Então, eu vejo que não houve muitos progressos. A vantagem que aconteceu disso tudo foi que nós trouxemos para a discussão certas coisas que antes eram invisíveis para nós. Só isso. Por exemplo, a complexidade do sistema da vida, a interligação dos vários segmentos da sociedade na formação do dia a dia. Isso são coisas das quais a gente não tinha notícia. Tratar as questões ligadas à sustentabilidade, que hoje é um termo mais utilizado, pelo viés do meio ambiente, foi quase que um vício nesse processo. Como é que você analisa isso? Quando se fala de sustentabilidade, fala-se em uma coisa que tem a ver com temporalidade, tanto que em francês se diz durabilité, durabilidade. Durabilidade do quê? Do planeta? Não, durabilidade da civilização humana, tal como ela veio se quisermos chamar assim, desenvolvendo até agora, né? Como ela veio se complexificando até agora. Então, quando falamos de sustentabilidade, nós falamos de manter as condições de vida ao lado das condições de conforto. Mas quando a gente pensa em sustentabilidade, o pensamento imediato que vem, a boa parte das pessoas que até nos vem agora, é justamente de sacrifício, é de mudança de hábitos, mas sempre de um jeito custoso. Ou seja, a simplicidade quase que compulsória. Como é que você vê esse discurso? Eu iria responder, e vou responder, com um lugar comum. Não se fazem omeletes sem quebrar ovos, né? Nós caminhamos numa direção, olhem mais isso como um aprendizado, nós caminhamos numa direção. Essa direção não é capaz de ser mantida no tempo, portanto, ela não é sustentável. Os níveis de produção e de consumo que o mundo hoje pratica não conseguem prosseguir nos próximos 20, 30 anos sem desequilíbrios grandes que vão trazer efeitos lesivos para a própria civilização. Então, se nós quisermos
aprender com o que fizemos, nós temos que pagar o preço de refazer. É como você ir por um caminho errado numa rodovia, você pega um atalho e vai parar no meio do mato, você vai ter que pagar a gasolina de volta. Não tem o volta a pé, que vai ser pior ainda, né? Talvez nós tenhamos que voltar a pé se nós não fizermos muita coisa, né? Não vai haver mais um veículo para você voltar. Então, isso de fazer sacrifício ou não vai depender do nível de consciência de cada um. Por exemplo, existe coisa mais sacrificiosa hoje do que... vamos tomar o cidadão médio, classe C para B. Ele anda nas grandes cidades 4 horas por dia de condução para chegar ao seu lugar de trabalho. Trabalha 8 a 10 horas por dia, embora possa estar sendo remunerado. Para quê? Para, no final das contas, pagar as contas no final do mês, né? Quer dizer, no final das contas, paga a conta no final do mês, né? Cria seus filhos e joga futebol, ou assiste futebol, se ele é homem, se ela é mulher, no sábado vai no cabeleireiro para ficar mais bonitinha. E a vida se resume a isto. Existe coisa mais sem graça e sacrificiosa do que isso? Só porque a pessoa tem 3 ou 4 celulares, quando está com dor de cabeça, toma um analgésico. Tudo tem seu preço, tudo tem seu custo. Então, eu não vejo que seja de se espantar que você rever um modelo que está se mostrando desarticulado, né, seja alguma coisa que nós tenhamos que lamentar. Eu acho que será muito bom se todos abrirem os olhos. Você não me perguntou, mas eu vou dizer a você, como se você tivesse me perguntado, né? E como fazer isto? Né? Você tendo consciência. Quando você tem consciência de alguma coisa, quando você tem uma noção do desdobramento daquilo que você faz no tempo, você ganha uma visão que conforta, de alguma forma, a sua alma do sacrifício que você vem a fazer. Quando você olha para a sua filha ou para o seu filho, quem tenha filhos, né? Ou até para o seu cachorrinho, se você não tem um filho, né? E você imagina que você tratando bem desse ser, né, humano ou não humano, né, isso vai lhe custar, mas você vai lá na frente colher o benefício de ver esse ser amado prosperar, você faz isso com alegria. É que nós não vemos horizonte a não ser em comprar mais, consumir mais, imaginando que aí reside a felicidade. Então, largar disso é uma profunda infelicidade. Por isso que a gente não consegue, do ponto de vista do consumo, né, deixar de consumir. Do ponto de vista das empresas, é muito interessante produzir cada vez mais. Porque quanto mais a empresa produz, mais ela cresce, mas ela produz resultados econômico-financeiros, se ela é bem-sucedida, e isso acaba beneficiando sempre uma minoria. Ou seja, você questiona o modelo do lucro crescente e permanente, a busca do lucro incessante ou sempre crescente, e também está questionando, de uma certa forma, essa sociedade baseada no consumo, das satisfações pelo consumo. São as duas faces da mesma moeda. Se não há consumo, não há produção. Se não há produção, né, não há vendas. Então, se não há produção, por outro lado, também não há renda, né? Não há salários, não há quem compre. Então, nós vivemos um círculo fechado. A economia se dá dentro de um quadrilátero que eu chamo de jaula. A gente vive dentro de uma jaula. Eu sou obrigado a trabalhar para poder pagar minhas contas, ou pagar minhas contas é um modo de dizer, para poder comprar aquilo que eu preciso, para me manter primeiro vivo ou viva, depois pagar aquilo que me interessa, que me atrai. Né? Então, ao fazer isso, o que é que eu estou realizando? Estou realizando a manutenção do ciclo econômico. Porque alguém produziu para poder comprar. Na hora que eu compro, né, eu homologo a produção que foi feita. Né, e de uma forma, digamos, até confortável, nós temos um sócio oculto nessa brincadeira, que é o governo, que se apropria de uma parte. Então, aos governos interessa sempre que a economia cresça, porque cresce a arrecadação, cresce a massa de recursos na mão de quem comanda os países, e
isso tudo forma-se um grande jogo de poder. Porém, nós esquecemos que o planeta é finito, então nós temos praticamente um meme na cabeça, né? Nós temos um conceito de propagação viral que é crescer é bom em qualquer circunstância. Você está dizendo que é o crescimento como sinônimo de progresso, de melhoria, Nós elegemos isso e não sabemos bem onde isto surgiu, né? Talvez tenha surgido da abundância, né? Quer dizer, a abundância nos corrompe. Lá atrás, vamos pegar alguns milênios, né? Nós tínhamos o planeta inteiro para ocupar. Quando uma área se esgotava, né? Para o pasto, né? Porque antes nós éramos nômades, né? Quando uma área se esgotava, a população se deslocava com o seu rebanho. Até que se criou, né? Não vale aqui entrar nos detalhes, se criou a agricultura, se desenvolveram as técnicas agrícolas, a mesma coisa passou a acontecer. A terra ficou estéril por uso excessivo, muda-se de um lugar para o outro, população pequena. 200 anos atrás nós tínhamos 600 milhões de habitantes sobre o planeta, hoje nós temos 7 bilhões de habitantes. Não é insustentável essa... De certa forma, poderíamos ter uma vida média melhor se aqueles que consomem demais deixassem de consumir. Mas vá pedir para o cabrito não comer a couve da horta, né? É muito ingênuo isso, né? Vocês aí, países do chamado primeiro mundo, Estados Unidos capitaneando com seu modo de vida e todos os outros que repercutem em torno dessa ideia, né? Vocês consumam menos, né? Para que nós possamos consumir mais. Da mesma forma, você não vai pedir para uma empresa deixar de ter lucro? Eu diria que a questão do lucro ela é curiosa. Quer dizer, nós temos duas pontas, né? A gestão quer fazer a empresa crescer porque o gestor se valoriza com isso como um realizador, né? O gestor não é o proprietário. Vamos tomar esse caso das grandes corporações. As grandes corporações. Mas aqui atrás tem os investidores, né? Se o gestor fizer o negócio crescer com riscos moderados, ou com algum risco, mas com bom retorno, né, o acionista, que é aquele que investiu, ganha. Hoje, boa parte das empresas é controlada por fundos de pensão. E os fundos de pensão têm que se defrontar com uma questão muito crítica, que é o aumento da idade média da população no mundo. Então, todas as reservas que eles fizeram, né, podem se esgotar num determinado tempo, eles podem quebrar. E quando um quebra, vai outro atrás, e isso aí é um efeito dominó, né? Então, o que se busca? E essa é uma das causas. O que se busca? Busca-se cada vez mais remunerar o capital investido para garantir reserva para fazer frente a uma aposentadoria lá na frente, né? Para isso se criou, ou por isso se criou o PRI, né? O projeto Project of Responsible Investment, unindo a maioria dos fundos de pensão importantes do mundo para investir em empresas que se apresentem como sustentáveis. Irresponsáveis. E aí o responsible implica o conceito de sustentabilidade, né? E então nós estamos falando da questão do lucro, quer dizer, o lucro é uma antecipação do futuro. Nós temos aí, sobre tempo, nós temos duas coisas a falar importantes. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, e por que tempo é dinheiro? Por uma razão curiosa, né? Primeiro, o tempo pode ser considerado um bem econômico, se a gente quiser, não podemos convencionar que ele é um bem econômico, mas ele é um bem econômico de procura inelástica. O que é um bem de procura inelástica? Você pode querer pagar mais por uma porção, para ter uma porção adicional que você não vai conseguir, né? O tempo é limitado, são 24 horas por dia, são 7 dias por semana. O miserável que dorme embaixo da ponte porque não tem outra alternativa tem as mesmas 24 horas do que o milionário que dorme, sei lá, numa suíte presidencial, num hotel além das estrelas, né? Então, os dois têm 24 horas por dia, né? Então, o tempo é uma limitante fundamental. Só que qual é o impacto do tempo na nossa vida? Primeiro, nós sabemos que esse tempo um dia acabará, ou seja, morreremos, todos sabemos. Depois de uma certa idade, sabemos. Segundo, não sabemos quando. Por não sabermos quando, há uma propensão natural em fazer uma preferência pelo presente em relação ao futuro, porque no presente ainda estou aqui. Então, isso se chama descontar o futuro.
do ponto de vista financeiro, econômico-financeiro, chama-se descontar o futuro. Quando se calcula o valor de uma empresa, determina-se uma taxa de desconto, e essa empresa, considerando um horizonte de tempo de 10 anos, vale hoje tanto, descontando o futuro. Uma árvore em pé daqui a 10 anos vale menos do que o dinheiro que ela pode render hoje. E assim todo o raciocínio da economia é feito em cima desta realidade que é humana. Por que um bilionário quer ser mais bilionário, além de querer comprar o tempo? Porque isso é uma doença, é uma patologia. As pessoas, quando ficam com muito dinheiro, se viciam com dinheiro, como se viciam com jogo, como se viciam com cocaína, como se viciam com café, com cigarro, com tantas outras coisas. Então, eu diria que essa gana de ter cada vez mais dinheiro passa a ser uma espécie de compensação por um sentimento, aí vou entrar no terreno psicológico, de inferioridade, e há uma competição. Nós não somos, nenhum de nós dois está nesse clube, mas os que estão nesse clube competem entre si. É da natureza humana a competição. Falar que o ser humano é cooperativo, ele é também cooperativo, mas ele é muito competitivo. Ou seja, falar em economia verde, economia do amor, economia da colaboração e não da competição, que são temas que estão aí para se discutir. Você não acha que seria uma boa discussão? Separaria a economia verde, que é mais do mesmo para mim, mais do mesmo, porque ela procura basicamente neutralizar os impactos, né, do carbono e gases semelhantes, equivalentes, né, na atmosfera, de um lado, né, e procura, de outro lado, conseguir operar de tal maneira que seja inclusiva, né? Não sei se o maior problema que hoje nós temos nos ecossistemas é o problema do carbono. Eu acho que temos o problema do empobrecimento dos mares. Acho que é um problema muito mais grave, que é invisível, porque o mar fica lá para baixo, né? E a gente não conhece muito do mar, né? Nós conhecemos muito da lua e não conhecemos muito do mar, né? E os pesqueiros estão se exterminando. E nós sabemos que a maior parte, 2/3, ou por aí, em volta de 2/3 da captura de carbono no mundo, é feito pelos mares. O mar não é propriamente verde, né? É uma mistura entre o verde e o azul que dá o turquesa. O Zé da Veiga, ele fala, a economia seria melhor uma economia turquesa, que a gente incluiria outras coisas. Por outro lado, essa ideia de distribuir riqueza, né, precisa perguntar para os gringos, como dizia o Garrincha, né? Vocês estão dispostos a distribuir riqueza? Estão dispostos a comer um hambúrguer em vez de 2 hambúrgueres? Né? Vocês estão dispostos a ter um carro em vez de 2 carros? O que as empresas farão imediatamente, porque da genética delas? Elas falam, não, compre o seu segundo carro, é importante, você pode precisar, é mobilidade para a sua família. Então, não é da lógica das empresas diminuir o impacto na natureza. Não é. Tem um paradoxo chamado paradoxo de Jevons. Né? Jevons foi um economista que estudou no século XIX a questão do carvão na Inglaterra. E ele descobriu que você poderia, com alguns procedimentos adequados, diminuir aumentar a eficiência, enfim, na extração de carvão, né, porque o carvão foi o primeiro grande combustível, né, antes do petróleo. O que ele descobriu? Ele descobriu que quanto mais você ganhava em eficiência, né, mais você aumentava a produção. Então, isso de você fazer mais eficiente, gastar menos água por unidade, o meme do crescimento te faz produzir mais unidade. Você emitir menos carbono por quilômetro rodado de carro, faz você botar mais carros na rua. Então, nós estamos aprisionados nisso, nós temos que mudar a lógica. E mudar essa lógica só tendo a sensibilidade de que o conjunto dos ecossistemas provê serviços que sustentam a vida em primeiro lugar. O principal processo da economia é a fotossíntese. Que é um dos processos mais eficientes do ponto de vista de produção de energia. Ele é um processo contínuo. E se não houvesse a fotossíntese, o planeta Terra seria completamente diferente. Não só a vida, o planeta mesmo, a superfície do planeta seria diferente. Nós teríamos calores altíssimos, frios extraordinários. Por quê? Porque a captura de carbono, a formação de árvores, o desenvolvimento de algas, enfim, tudo aquilo que sustenta a vida, né, no seu grande complexo, né, é a principal função para nós que estamos vivos, né,
dos ecossistemas, daquilo que nós chamamos de meio ambiente. Só que de lá, desse mesmo lugar, imagine uma balança com 2 pratos, desse mesmo lugar de onde nós tiramos, né, os fatores que sustentam toda a comunidade da vida, nós tiramos os recursos que nos provêm os confortos civilizatórios. E cada vez nós tiramos mais dessa Ou seja, a nossa pegada ecológica é cada vez... Esse é o nome que se deu, pegada ecológica, né? Nós estamos desequilibrando a natureza. Diz, mas como é que nós estamos em 50% e ela não quebrou ainda? Porque alguma resiliência existe ainda. Você pode dormir durante, talvez, 2 meses, 1 hora por noite e continuar viva. Só que, num certo momento, você tem um colapso e morre. Então, nós não sabemos. Esse pode ser um processo de ruptura abrupta. Existe uma saída para isso? É eficiência ou você acha a palavra sustentabilidade desgastada demais? Eu acho que desgastada demais. Eu acho que ela já tem um significado tão plural, né, que ela pode representar qualquer coisa. Eficiência, por exemplo, suficiência? Olha... Seriam sinônimos? Não. Eficiência significa fazer mais com menos. Suficiência é uma coisa mais subjetiva. Significa... parar quando eu estou saciado. Isso é suficiência. Isso nós temos, a nossa civilização tem dificuldade. Tem dificuldade, isso, né? Porque a nossa infelicidade, porque nós achamos que o consumo vai nos trazer uma paz interior. Essa paz não vem, então a gente quer consumir mais. Então a gente não colabora com a suficiência. A menos que a gente tenha um desenvolvimento da percepção dos efeitos disso, de tal sorte que isso afete a nossa visão de mundo, afete a nossa ética. Por isso é que eu faço a opção pela visão transdisciplinar, porque ela nos brinda com uma nova visão de mundo. Agora, o que acontece com o dinheiro? No universo existe uma lei, que é a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que diz que tudo que está organizado tende a se desorganizar até nós chegarmos a um nivelamento, né, onde não há mais energia livre. Só uma coisa cresce indefinidamente sem nunca se destruir, que é o dinheiro. Porque ele é criado pelos estados através da dívida e pelos bancos através da moeda escritural. E como ele é criado com muita facilidade, como ele chega rapidamente, como as dívidas, eu quero montar uma nova fábrica, eu vou a uma determinada instituição financeira e saco um valor que que é um saque contra o futuro, vou pagar no futuro. E imediatamente eu vou fazer o quê? Eu vou me apropriar de recursos da natureza, energia e matéria. Então, caminha muito mais rapidamente isso do que a capacidade do planeta de se regenerar, até porque existe uma entropia implícita em tudo que existe tangivelmente no universo. Uma única coisa pode contrariar isto, e temporariamente, que é o processo da vida. O processo da vida pode tomar matéria e energia desorganizada e reorganizá-la por um tempo. É o tempo, quer dizer, a vida tem 3 bilhões e 800 milhões de anos nesse planeta. Quer dizer, por outro tanto, talvez isso prossiga. Mas isso é uma perspectiva de eons, de tão longo prazo, que foge da nossa... A vida ela é capaz de reorganizar o desorganizado. E nós estamos destruindo aquilo que sustenta a vida. Então é muito fácil de entender o processo. Nós desorganizamos a vida, o processo que nós sustenta a vida. Nós estamos organizando o processo que sustenta a vida para ter confortos no curto prazo, porque nós não sabemos quando nós vamos embora daqui, então nós vamos pôr mais vida no nosso tempo e depois sobra tempo na nossa vida e a gente não sabe o que fazer com esse vazio. O que pode sair desse momento simbólico, emblemático e importante que é uma reunião como a Rio+20? Mais conversa. Mais conversa e protelação, principalmente, porque para mim, no meu entendimento, a Rio+20, se ela for muito bem sucedida, ela vai representar uma espécie de moratória do sistema econômico que vai continuar operando durante mais algumas décadas, ou pelo menos uma década até a Rio+30, ou a Joanesburgo +30, ou a Estocolmo +30, para continuar fazendo o que sempre fez sob o manto sagrado da economia verde. Ou seja, não importam os estudos, os tratados, tudo que dizem os orixás, o vilão é o dinheiro. Exatamente. Money makes all birds go around the bird, go around the bird.
Money makes the world go round, the clinking, clanking sound. Se balança resolver esse problema de peso, não é? Você vai na balança e diz, eu estou com 10 quilos a mais, e você fala nisso comendo um bombom. Quer dizer, então, nós temos uma luta permanente dentro de nós, né, entre o desejo, né, e a racionalidade. E, ultimamente, o desejo tem vencido de uma forma absurda, até porque existe todo um trabalho de antropologia e psicologia que as empresas desenvolvem para estimular o seu desejo de consumir cada vez mais. Mas você diria que você é socialista? Não, eu Porque sou... às vezes isso beira um discurso socialista. Não, eu sou, de novo, repito, eu sou um cidadão desprofissionalizado e eu sou um pagão esclarecido. Eu não tenho religião e não tenho preferência por nenhum sistema dos que foi inventado, porque eles valeram para o momento em que eles foram inventados. Sua mensagem de otimismo aqui para a TV Meio Ambiente, qual seria? Sejamos todos amigos e fraternos, porque isso nos fará bastante felizes. E a verdadeira felicidade está em se ver no outro. Homero, muito obrigada por essa conversa deliciosa. Espero que você tenha gostado. Volte sempre. Lembre-se, essas entrevistas estão sempre aqui à disposição no nosso site. Agradeço a vocês, todos.